Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa primeira aula do ano de 2023. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, daremos continuidade a esse estudo, mas logo de início eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz 2023, que seja um ano de muitas bênçãos nas nossas vidas, em nossas vidas, principalmente bênçãos espirituais. Sigamos e prossigamos a conhecer a Deus. Que nós não venhamos a cair no erro de Israel, quando por meio do profeta Oséias, Deus se revela aquele povo dizendo que eles estavam perecendo por falta do conhecimento de Deus. Por isso devemos buscar cada dia mais o pleno conhecimento da palavra de Deus, que possamos ser cheios do seu Espírito. E dessa forma nós seremos ricos em bênçãos da parte de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Nós vamos estar dando continuidade, estudando o capítulo 5, que é um capítulo bem difícil para ser estudado, difícil de ser tratado, difícil de lidarmos com essas questões dentro de nossas igrejas, e por isso, desde já, nós pedimos a orientação, a direção de Deus, para que tudo que venhamos falar, para aquilo que vocês vão estar recebendo aí dentro do coração de vocês, na mente, possa realmente vir da parte de Deus. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas inumeráveis bênçãos do teu amor para conosco, das manifestações do teu amor para conosco. Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos aqui na tua casa, Senhor, por isso estamos aqui, ó Pai, nesse momento, te buscando, querendo aprender mais de ti, querendo conhecer da tua palavra, Senhor, e que durante todo esse ano de 2023 seja assim, nós possamos estar felizes em te servir e te buscando, ó Pai, com sede de ti, com sede do conhecimento de Deus. Queremos te conhecer, Senhor, queremos te servir da melhor forma possível e só podemos conseguir isso, ó Pai, quando nós te conhecermos. E nós queremos buscar, ó Pai, através da tua palavra, que é a revelação de Deus para as nossas vidas, te conhecer cada dia mais e mais. Nós te pedimos por esse estudo que estaremos fazendo agora, que o Senhor fale aos nossos corações e que isso não fique apenas, ó Pai, na base do nosso entendimento, mas que haja uma mudança, ó Pai, que haja um confronto com a nossa forma de ser, de agir, e que nós possamos ser mudados, ó Pai, pelo conhecimento que estamos adquirindo da tua palavra. Nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, prosseguir com a leitura do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai falar àqueles irmãos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para que a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e de malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém
que dizendo-se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Observe, irmãos, que nós estivemos estudando os capítulos de 1 a 4 e Paulo estava falando ali sobre um dos problemas da igreja. Nós estamos agora, a partir do capítulo 5, entrando numa segunda questão, agora na questão de imoralidade. Primeiro, Paulo falou ali da questão da segregação entre os irmãos, as divisões, o partidarismo que estava acontecendo ali naquela igreja. E agora, Paulo, ele começa então a parte da imoralidade. Mas veja como Paulo encerra o capítulo 4. Paulo começa ali dizendo o seguinte, olha, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, Paulo está chamando a atenção para si e dizendo, sejam meus imitadores. Porque a gente viu durante esses estudos anteriores que ali naquela igreja, muitos se achavam espiritualmente superior a Paulo. Por quê? Porque eles questionavam a questão do apostolado de Paulo. Paulo não havia sido um dos 12 discípulos. Eles questionavam ali as lutas pelas quais Paulo passava, as perseguições, as surras, as prisões, e eles consideravam que se Paulo fosse de fato um apóstolo de Cristo, ele não estaria passando por aquelas dificuldades. E eles questionavam ali as ordens, aquilo que Paulo estava orientando, dirigindo ali a igreja. E agora Paulo ele vai chamar a atenção daqueles irmãos com relação a tudo isso, e Paulo ele vai salientar o ponto em que aqueles irmãos se enganavam com relação a todas essas questões. Quando a gente começa ali no capítulo 1, na saudação, observe a saudação de Paulo para que você possa entender o que se passava na cabeça daqueles irmãos. Paulo vai dizer aqui, olha, que aquela igreja, olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, eu estou lendo o capítulo 1, a partir do versículo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido neles, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse era um dos grandes problemas da igreja de Corinto, porque ela era uma igreja com sinais de espiritualidade. Não faltava dom àqueles irmãos. Depois aqui vai ter um capítulo em que Paulo vai falar acerca dos dons espirituais, no capítulo 12, e Paulo vai falar ali dos dons que aqueles irmãos ali naquela igreja têm, e Paulo vai salientar, não vos falta dons. Aqueles irmãos eram enriquecidos com todos os dons espirituais, mas você ser enriquecido com os dons espirituais não quer dizer que você seja espiritual. Se a gente for ali para a missão dos 12, quando Jesus chama os 12 discípulos, mais os 70, e ele diz, olha, vão, preguem, falem, curem. E aí aqueles homens vão e eles ali levam a mensagem de Cristo. Quando eles voltam, eles dizem, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos, em teu nome nós realizamos proeza. Judas está naquele meio. Judas está naquele meio. Judas também realizou essas proezas. E, no entanto, Judas não era espiritual. Judas não era salvo. Judas, ele estava ali naquele meio porque ele queria
ele enxergava em Jesus um rei terreno, alguém que fosse fazer mudança no terreno, mudanças aqui na esfera humana, na esfera terrena. Judas Iscariote, ele fazia parte dos Sincariotes, um grupo político, um grupo guerrilheiro daquela época. Ele fazia parte daquele grupo. Por que Judas entrega Jesus? Porque ele se decepciona com Jesus. Quando ele entende que Jesus não vai fazer nenhuma mudança terrena, no sentido político, como ele queria, mas a mudança terrena que ele faz é no âmbito espiritual, nas nossas vidas terrenas, quando nós somos cheios e plenos do Espírito Santo, recebemos a Cristo como nosso Salvador, então ocorre uma mudança em nossas vidas, que a mudança que Cristo queria fazer era nas vidas e não no território. Então Judas vai lá e ele entrega Jesus, ele vende Jesus. E agora nós estamos vendo o quê? Que mesmo esse homem que tinha intenções espúrias e que entrega Jesus, ele faz parte daqueles homens que estiveram ali, que pregaram, que realizaram sinais. Um exemplo também de alguém que falou em línguas, alguém que falou em línguas não, mas alguém que recebeu o dom da profecia, profetizou em nome de Deus e também não era espiritual, é Saul. Quando Saul é consagrado, ele fica ali no meio, né, de alguns profetas, algumas coisas, e Saul ali, ele também recebe a profecia, ele também profetiza ali naquele momento. Então, Saul era espiritual. A gente vê que os erros de Saul demonstram não os erros dele em si, mas a falta do arrependimento de Saul nos demonstra que Saul não era alguém espiritual, alguém que realmente buscasse a Deus, buscasse o conhecimento, buscasse ali atender à vontade de Deus. Então, um dos problemas da igreja de Corinto era esse, porque ela tinha sim ali uma variedade de dons, aqueles irmãos eram plenos do conhecimento e isso envaidecia aqueles irmãos. Isso fazia com que eles olhassem para Paulo como alguém inferior a eles. Eles não conseguiam entender. E aí Paulo vai trabalhar ali durante esses 4 primeiros capítulos essa questão, e Paulo ele encerra o capítulo 4 falando: olha, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Quer dizer, é uma só palavra que Paulo prega em todas as igrejas, a saber, os caminhos de Jesus Cristo. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo ele vai encerrando o capítulo 4, já mudando ali o rumo, já entrando numa situação mais de pai realmente. Agora Paulo não está mais fazendo defesa do seu ministério, agora Paulo está ali entrando ali com a sua autoridade apostólica e falando para aqueles irmãos: eu vou aí ter com vocês, e como é que vocês querem que eu chegue aí? Vocês querem que eu chegue aí como pai? Ou com amor ou espírito de mansidão? Ou vocês querem que eu chegue aí com uma vara? E as cartas de Paulo à igreja de Corinto diz que ele foi, e que ele foi com vara, irmãos. Ele foi com vara. Apesar dessa carta, apesar de todos os ensinamentos que nós podemos tirar, na verdade a igreja de Corinto, ela não absorve plenamente isso, tanto que lá na segunda carta, Paulo vai dizer que ele colocou no coração dele nunca mais ir à igreja de Corinto da forma como ele havia ido anteriormente. Ou seja, ele foi
entristecido, foi uma situação ali de conflito, de atrito que Paulo passa com aqueles irmãos, e agora ele fala ali, olha, eu não quero mais ter com vocês, se for dessa forma, eu quero ter com vocês, mas num propósito de paz, num propósito de mansidão, mas existem momentos em que realmente é necessário a vara, realmente é necessário que o pastor leve o cajado, né, e dê uma cajadada ali na ovelha, depois ele pega ali a curvinha do cajado, pega a ovelhinha pelo pescoço e traga ela novamente para o aprisco. E é assim que a gente chega, então, nesse capítulo 5. Porque Paulo vai falar que geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Para a gente entender esse capítulo, para a gente entender esse versículo, a gente precisa entender um pouquinho a respeito das leis ali em Corinto. E para falar a respeito disso, eu estou me baseando aqui no Preben Weng, né, no seu livro Série de Comentário Expositivo, Primeira Carta aos Coríntios, da editora Vida Nova. Ele nos traz aqui, irmãos, algumas considerações adicionais a respeito da lei em Corinto, que eu acho que é muito importante para a gente poder entender esse capítulo. E eu vou fazer a leitura, espero que os irmãos me perdoem pela leitura longa, mas os irmãos vão entender como ela se faz necessária. A lei em Corinto. A fim de evitar uma leitura superficial do capítulo 5, versículos de 1 a 13, norteada em grande medida por nossa percepção contemporânea, convém apresentar uma breve introdução das leis em Corinto que regiam essas situações. Nossos conceitos atuais de justiça e igualdade são muito diferentes do sistema judicial da Corinto romana. Em Corinto, o centro administrativo da Acaia, o governador era responsável por examinar as causas criminais, enquanto o magistrado local lidava com as causas cíveis e financeiras. Esses edis eram encarregados das finanças da cidade e responsáveis pela manutenção dos edifícios públicos. Uma de suas atribuições era a regulamentação dos festivais públicos, que em Corinto incluíam os jogos istmicos. Eles também tinham poder e autoridade para impor a ordem pública. Erasto, mencionado como cristão proeminente em Romanos 16, versículo 23, era um edil. A instauração do processo, prestem bastante atenção a partir daqui, a instauração do processo se dava no âmbito privado e não público, e apenas os privilegiados tinham a prerrogativa de iniciar ações legais. O indivíduo podia processar alguém abaixo dele, mas não acima. Filhos não podiam processar pais, nem beneficiários a benfeitores, nem cidadãos a magistrados, nem pessoas de classe mais baixa a membros de classe mais altas e assim por adiante. O adultério podia resultar em acusações criminais, mas um homem só podia acusar a esposa depois de divorciar-se dela. Se depois do divórcio a mulher se tornasse a parte mais rica, o ex-marido não podia acusá-la. Um indivíduo que se casasse com sua madrasta viúva do pai falecido podia ser acusado de incesto, mas esses casos geralmente eram tratados com leniência. Se, contudo, o indivíduo era acusado do crime duplo de adultério e incesto, a lei romana não era leniente. E esse era o caso do que estava acontecendo ali na igreja em Corinto. Nesses casos, tanto o homem quanto a mulher em questão eram sentenciados a exílio permanente, o que incluía a perda de sua cidadania e toda a sua propriedade. Essa combinação de acusações era considerada tão grave que as leis habituais de caducidade não se aplicavam. Em outras palavras, a lei romana fazia distinção entre adultério e incesto como duas violações separadas e adultério e incesto como combinação de crimes. A referência de Paulo em 5:1 ao comportamento imoral de uma espécie
que não era tolerada nem entre os incrédulos, talvez se valha deliberadamente dessa distinção. Quando Paulo começa aqui, o versículo 1 do capítulo 5, dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, Paulo muito provavelmente está se valendo da lei de Corinto, onde a lei para os ímpios, para aqueles que não têm Cristo no coração, que eram perdidos, não faziam parte de uma igreja, eles não admitiam a junção das duas coisas, do adultério junto com, ali, o incesto junto com o adultério. Porque ter relação, o rapaz ter relação com a sua madrasta era considerado incesto. Isso está lá em Levítico, nas leis judaicas, nas leis morais que Deus passa ali para a nação. Mas isso também fazia parte da lei romana ali na cidade de Corinto. O incesto também não era permitido. Mas, como o autor aqui está colocando, até certo ponto eles toleravam. Agora, eles não toleravam que o pai estivesse vivo e o filho estivesse tendo relação com a esposa do pai. Aí a lei dizia que esse jovem e essa mulher deveriam ser punidos, que eles deveriam ser banidos da sociedade, eles perderiam a cidadania romana e eles perderiam os seus bens. É por isso que Paulo está falando aqui, quando ele diz que esse jovem deve ser afastado do meio deles, ele entrega a Satanás para a destruição a fim de que o espírito seja salvo, lançai fora o velho fermento, ou seja, coloque para longe de vocês. Paulo também está se valendo de quê? Da lei em Corinto, da lei romana ali na cidade de Corinto. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que o que a lei humana condena, eles estavam aceitando ali dentro da igreja. Paulo, ele só vai se referir à mulher. Paulo também não faz menção de que, a respeito do pai desse jovem, o que nos leva a pensar, o que nos leva a inferir que apenas o rapaz era membro da igreja. Esse rapaz, muito provavelmente, ele era de uma família muito abastada, o que fazia com que da parte da igreja em Corinto houvesse um orgulho muito grande de ter aquele jovem no seu meio. E isso fazia com que eles se orgulhassem do fato do jovem estar no meio deles, fazer parte da igreja, mesmo aquele jovem estando praticando um pecado tão sério. A mulher também ela não é colocada aqui, o que nos leva a entender que a mulher também não era membro da igreja de Corinto, porque se ela fosse membro da igreja de Corinto, Paulo também estaria ali condenando a mulher, conjecturando o afastamento dessa mulher e também ali chamando a atenção para o comportamento dela, mas Paulo vai falar apenas do jovem. O que nós podemos pensar, lendo mais a respeito da lei ali romana em Corinto, na cidade de Corinto? Havia ali uma situação, nós podemos ver que o filho não poderia colocar o pai na justiça, mas o pai poderia ter entrado na justiça contra o comportamento do filho e contra o comportamento da esposa. Por que será que esse pai não entrou na justiça contra o comportamento do filho e o comportamento da esposa? Porque ter uma situação dessa em sua casa fazia com que o pai perdesse completamente a autoridade. Levar isso ao público era se expor. Então era uma lei que era difícil para a pessoa colocar, porque era abrir,
para todo mundo aquilo que se passava dentro da sua casa, aquilo que te envergonhava e que te entristecia. Então, possivelmente, esse pai ou não sabia ou fazia vista grossa para o que o filho estava fazendo e também a sua esposa. Mas o jovem, ele sabia o que ele estava fazendo e a igreja, muitos ali da igreja em Corinto, muitas pessoas da sociedade sabiam e condenavam o comportamento daquele jovem. E aí, irmãos, existem várias conjecturas. Uma é essa que eu falei para os irmãos, de que ele fosse de uma família bem abastada, né, uma pessoa importante, uma pessoa proeminente ali na cidade de Corinto, o que fazia com que a igreja de Corinto, de repente, ficasse num patamar intelectual mais elevado por possuir aquele jovem como membro, né, fazendo parte da sua membresia. Nós podemos conjecturar também a questão da espiritualidade dos coríntios. Eles se achavam tão espirituais, irmãos, que de repente eles achavam que já não precisavam mais fazer nenhum tipo de correção com relação aos pecados, porque eles eram tão espirituais que eles conseguiam olhar para aquilo ali com amor. E aí, seja qual for a situação, que nós realmente não temos como medir exatamente qual era a situação que levava a igreja a aceitar esse adultério e incesto, nós podemos, irmãos, trazer as duas situações para os nossos dias e aplicar dentro de nossas igrejas. Porque também hoje dentro de nossas igrejas, algumas pessoas que são intelectualmente importantes, artistas, cantores, pessoas ricas por causa do seu dízimo, políticos, fazem parte dos nossos halls de membro, tendo os mais variados escândalos e pecados expostos todos os dias na mídia. E a igreja se cala e a igreja aceita, porque acha que intelectualmente isso está elevando, botando a igreja num outro patamar. E muitas das vezes nós fazemos vistas cegas. Ainda chamamos para que essas pessoas venham aos nossos púlpitos e preguem e falem. Irmãos, esse não é o culto verdadeiro, esse não é o culto de adoração ao nosso Deus. O nosso Deus pede que nós o adoremos em espírito e em verdade. O nosso Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. O nosso Deus não precisa de dízimo, de dinheiro roubado. O nosso Deus não é um Deus que quer dízimo de dinheiro que veio na cueca de pessoas. Políticos que ainda oram agradecendo a Deus dinheiro de suborno. Irmãos, isso é ridículo, isso é patético. Isso é para que nós, a exemplo do Antigo Testamento, rasguemos as nossas vestes, nos vestamos de sacos e colocamos cinza em cima de nossa cabeça. Não é isso que o nosso Deus quer. O nosso Deus está virando o rosto para esse tipo de culto. Ele quer um culto sincero, onde nós o adoremos em espírito e em verdade. Uma outra situação é a questão da espiritualidade, que os coríntios se achavam por demais espirituais, mas não eram. Não eram pecadores, não entendiam nada. Havia segregação na igreja, ficavam fazendo escolha de pastor. Havia questão de incesto dentro da igreja, de adultério, tal qual nem no mundo se aceitava, nem entre os pagãos. Havia questão de pessoas colocando, e um irmão colocando o outro na justiça. Havia questão ali da ceia, aonde ali o momento de comunhão, o momento ali em que eles deveriam estar, né, participando ali do pão e do cálice, lembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, era motivo de escárnio, era motivo de repudio, porque uns comiam demais, uns bebiam, devia ser uma vergonha. Havia uma questão ali pior ainda, que era de muitos
não aceitarem a ressurreição, não entenderem a ressurreição. E se você não entende a ressurreição das pessoas que morrem, como é que você entende a ressurreição de Cristo? Então era uma igreja que estava ali chafurdada no pecado, chafurdada no erro, na falta de conhecimento. E se achava espiritual porque tinha dons, porque falavam em línguas, porque conseguiam profetizar, porque cantavam, porque pregavam. Isso tem acontecido no nosso meio, isso tem acontecido entre nós, estamos caindo nesse mesmo erro, irmãos. Infelizmente estamos. Essa moda, essa questão aí de aceitarmos tudo, aonde não existe onde tudo é relativo, onde não existe o absoluto. Como pode não existir o absoluto? O absoluto está aqui. É a palavra de Deus, que é a verdade, que é a vida. E se ele diz que é pecado, é pecado. Se Deus diz que se relacionar com a mãe, com o pai, é incesto e vai ser incesto até o fim. Se ele diz que ter relação, irmãos, com o animal é pecado, vai ser pecado até o fim. Se ele diz que ter relações com pessoas do mesmo gênero é pecado e vai ser pecado até o fim. Se ele diz que ter relação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo é pecado e vai ser pecado até o fim. Não é ninguém que vai chegar aqui e dizer que o absoluto, que não existe absoluto, que tudo é relativo. Se tudo é relativo, então o que ele está dizendo sobre ser relativo, o absoluto, também é relativo? Ou o que ele está dizendo de não ter absoluto é absoluto? Estão entendendo? Se uma pessoa vem e diz assim, olha, não existe absoluto, tudo é relativo, ela está determinando que tudo é relativo. Então, ela está sendo o quê? Absoluto. Isso é modismo da nossa época, irmãos. E muitas de nossas igrejas têm se deixado enganar por essas falácias. Porque querendo, irmãos, ser bonzinhos e querendo ser igreja da moda e querendo ser uma igreja que traz o maior número de pessoas e querendo ser uma igreja que tenha números, nós temos incorrido em alguns erros como esse. E as nossas igrejas têm ficado vazias e algumas igrejas que são adeptas desses modismos têm se avantajado cada vez mais de pessoas congregando nelas. E é por isso que nós chegamos aonde? Numa situação em que o Brasil é um país de maioria evangélica, cristã, e vivemos as coisas que temos vivido. A imoralidade, o escárnio, a violência, porque o sexo desenfreado gera violência. Porque é uma questão, irmãos, de satisfação. Quando eu me envolvo em certas relações sexuais impróprias, é por um vazio que está dentro de mim. E eu preciso entender que esse vazio que está dentro de mim só pode ser preenchido por Deus. Mas eu vou buscando, e quando eu busco, então uma coisa que me satisfaz agora, daqui a pouco já não vai estar me satisfazendo. Aí nós vemos casamentos de evangélicos onde as pessoas praticam o sexo livre, onde o homem é livre para buscar a mulher que ele quiser e a mulher também é livre para praticar o que ela quiser. Aí nós vemos casamentos de crentes onde a prática do adultério é completamente permitida e tolerável. Sendo que Deus disse que isso é pecado. Que o nosso leito deveria ser sem mácula. Irmãos, praticarmos essas coisas é pecado.
Mas todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós estamos sujeitos a pecados sexuais, a pecados morais, a pecados ligados ao âmbito do roubo. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos aqui no mundo. Nós fomos livres da culpa do pecado, mas nós não fomos livres de sermos tentados. É óbvio que nós precisamos olhar para Cristo, que em tudo foi tentado e nada pecou. Mas nós estamos sujeitos. A questão, irmãos, é nós não entendermos que isso é pecado. O grande problema da igreja em Corinto não era o fato desse jovem ter tido relação com a sua madrasta. O grande pecado da igreja de Corinto era saber isso e não chamar a atenção desse jovem. E não chamar esse jovem e falar para ele que o que ele estava praticando era pecado e chamar esse jovem ao arrependimento do seu pecado. O grande pecado que temos praticado em nossas igrejas não é que estejam ocorrendo pecados entre os membros da nossa igreja. É fazermos vista grossa. É fingirmos que não estamos vendo as coisas que estão acontecendo. Não chamarmos esses jovens ao arrependimento, à busca da verdade e ao perdão de Deus. Nós estamos encerrando aqui no versículo 5, no versículo 4, e na próxima aula nós estaremos então indo do versículo 5 até o versículo 13. Eu peço desculpa aos irmãos se me exaltei em alguns momentos, estava com saudade de dar aula, pode ter sido por isso, né? Pode ter sido por estar estudando os atributos de Deus. Estamos tendo aqui na nossa igreja um ano em que estamos falando sobre a essência de Deus, e aí tenho buscado e estudado atributos de Deus e estudado a respeito da santidade de Deus, e aí isso tem mexido muito comigo, falado muito ao meu coração, e realmente, irmãos, nós precisamos, sujeitos a pecarmos, todos nós somos, e que jogue a primeira pedra quem nunca pecou. Que jogue a primeira pedra quem nunca pecou. Né? Eu mesmo sou falha, sou pecadora, mas eu peço que Deus sempre me traga à tona da verdade, para que eu possa enxergar os meus erros e buscar em Deus o arrependimento e o perdão para os meus pecados. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que os irmãos possam ser cheios do pleno conhecimento da palavra de Deus, e que a palavra de Deus possa calar fundo em nossos corações. Amém.